Olá, queridos amigos, obrigado por você estar conosco mais uma vez, nos dando essa alegria, porque você é uma pessoa de Deus, uma pessoa bem-aventurada. Obrigado, e nós vamos agora hoje falar sobre uma palavra muito comentada no meio evangélico: não toque em meus ungidos. Não toque em meus ungidos é a palavra, mas como devemos interpretá-la? Esta frase bíblica mistura dois conceitos que são muito citados pelos evangélicos. Melhor seria não ter nascido. São palavras ditas por Jesus sobre Judas Iscariotes, aquele que o traiu. É o primeiro caso. Não toque nos meus ungidos, esta frase é baseada lá no Salmo 105, no verso 15, que refere-se a líderes escolhidos por Deus como reis, profetas. E na teologia do Antigo Testamento exigia respeito à unção divina. Este é o segundo caso. Dois casos com interpretações diferentes. Na interpretação popular, ambos se usa-se para alertar contra perseguições, calúnias ou ataque, conforme eu disse, a líderes religiosos. Contudo, há um debate teológico sobre o abuso desse termo. Muitos teólogos alertam que ele não deve ser usado para blindar líderes de críticas, de cobranças éticas ou questionamentos doutrinários. Mas vamos um pouquinho mais além. O que a Bíblia quer dizer quando afirma que não se deve tocar no ungido de Deus? Qual a sua fundamentação? Qual é a sua razão? A ordem de não tocar nos ungidos de Deus, conforme eu falei, é encontrada em dois lugares nas Escrituras. Que nem eu falei: não toque nos meus ungidos, nem maltrate os meus profetas. Está lá em 1 Crônicos, no capítulo 16, no verso 22, e conforme já falei no Salmo 105, no verso 15. Essas passagens, às vezes são usadas nos círculos pentecostais e carismáticos para defender certos pregadores de críticas. Saiu em autodefesa para eles se defendem assim. Os pregadores que promovem a si mesmo ou a seus ministérios como ungidos advertem seus possíveis críticos: não toque no ungido de Deus. É claro que isso ajuda a isolá-lo do escrutínio e permite que espalhem a falsidade e a teologia ruim sem restrições. Muitos deles pensam assim. Isso dá sustentação aos maus dirigentes congregacionais. Eles acham-se absolutos. Outros entendem que a ordem de Deus: não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas, significa que os cristãos, prestem bem atenção, têm a promessa de proteção contra todas as coisas ruins. Portanto, tem duas visões neste caso. Ambas as interpretações acima de não toque nos meus ungidos ignoram o contexto das passagens em questão. Os ungidos nestas passagens não são pregadores pentecostais modernos que tem nos dias de hoje. E a Bíblia, ela nunca promete o quê? Que os profetas de Deus, os seus ungidos, as crianças ou outros crentes fiéis nunca sofrerão danos de pessoas más. Estão sujeitas também a isso. Como Jesus explicou lá para os fariseus. Por isso também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão e a outros perseguirão. Que está escrito lá em Lucas, no capítulo 11, no verso 49.
Mas aqui está o contexto de 1 Crônicas 16, 22. Eu vou explicar. Davi está lá louvando a Deus publicamente ao fazer uma revisão condensada da história milagrosa de Israel. Aí ele cita alguns dos milagres que Deus realizou para cumprir as suas promessas. Para quem? Para Abraão, para Isaac, para Jacó. E também lá em 1 Crônicas 16, nos versos de 15 a 18, ele faz a referência à passagem também de Gênesis 50, no capítulo 50, no verso 24, e em Êxodo, no capítulo 2, no verso 24. Por meio desses milagres, Deus criou uma nação de descendentes de Abraão, que abençoaria o mundo. E, se duvidas a lei, consulte então lá em Gênesis 12, nos versos de 1 a 3. Ninguém e nada poderia impedir que a promessa de Deus fosse cumprida, mesmo contra todas as probabilidades existentes. Interessante, né? Nos versículos que antecedem a ordem de Deus, não toqueis nos meus ungidos, nós lemos o seguinte, vamos ver. Então eles eram em pequeno números, pouquíssimos estrangeiros na terra de Canaã, andava de nação em nação, de um reino para o outro reino. Deus não permitiu que ninguém os oprimisse. É aí que está o sentido da palavra. E por amor a deles, ele repreendeu reis, conforme 1 Crônicas 16, de 19 a 21 nos versos. Essa passagem se refere aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Nada contra hoje os líderes pentecostais. Quando eles, os patriarcas, eram poucos, eles viviam como estrangeiros, errantes em uma terra estranha. Portanto, confira no que eu estou falando, lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 19. Em todas as suas viagens e dificuldades, Deus os protegeu, aumentou seu número e impediu que os poderosos governantes das terras onde eles estavam os prejudicassem. É esse o sentido da palavra. Para de você se achar que você é absoluto. Por exemplo, Deus protegeu Abraão 2 vezes enquanto estava em nações hostis, cujos reis desejavam quem? A sua esposa. Nenhum rei encostou um dedo em Abraão ou em Sara, mas em vez disso mandou o casal embora ileso e até os enriqueceu, conforme Gênesis de 12 e 20, Gênesis capítulo 12 no capítulo 20. O mesmo aconteceu também com Isaac lá em Gênesis 26. Jacó chegou a Padã Arã sem nada, mas saiu com grandes riquezas. Veja também lá em Gênesis 31. E depois de todas as negociações com seu inescrupuloso tio Abraão, Jacó disse: Deus não permitiu que ele me prejudicasse. E verifica o versículo 7. Essas pessoas hoje se acham intocáveis, líderes se acham intocáveis. Portanto, o argumento de 1 Crônicas 16, 22 e no Salmo 105, no verso 15, é que nada nem ninguém pode desviar a vontade de Deus. Deus tinha um plano para Abraão, Isaac e Jacó, e não permitiu que os reis de Canaã e do Egito os prejudicassem. Não está se referindo àqueles que se sentem o bambambam hoje. Deus não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo, repito, não toquem nos meus ungidos, nem maltrate os meus profetas. Bem claro, os patriarcas eram os seus profetas. Eles eram quem? Os seus ungidos. Ou seja, Deus os escolheu para realizar uma obra específica no mundo.
uma obra específica no mundo. Davi, que orquestrou o louvor de 1 Crônicas 16, aplicou o mandamento de Deus de não ferir o ungido de Deus à sua própria situação. Eu cito como exemplo, o rei Saul estava tentando matar Davi em certa ocasião, e Davi e seus homens estavam fazendo o quê? Fugindo. Certa noite, os homens de Davi encontraram Saul e seu exército todos dormindo. Abissai se alegrou com o fato de eles terem vantagem sobre os inimigos que dormiam. E o que ele fez? Ele sugeriu que matassem Saul ali mesmo. Mas o que Davi pensou? Mas Davi disse a Abissai, não o mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Fez essa pergunta. E Davi continuou: tão certo como vive o Senhor Deus, ele mesmo o matará. Ou chegará o dia da sua morte, ou indo para a guerra será morto em combate. Assim ele disse lá em 1 Samuel, no capítulo 26, no verso de 9 a 11. É Deus quem se vinga, não nós. E isso está escrito lá em Deuteronômio 32, 35 e também em Romanos 12, no verso 19. A ordem de Deus: não toqueis nos meus ungidos, não façais maus aos seus profetas, era um grupo específico de pessoa, também num período específico. Deus, ele preservou naquela época os patriarcas de danos físicos. Os profetas do Antigo Testamento deram lugar a mestres no Novo Testamento. Está lá em 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 1. Ninguém hoje pode citar corretamente 1 Crônicas 16, 22 para desviar de receber críticas ou silenciar os seus desafiadores. Nenhum apóstolo no Novo Testamento jamais disse a alguém: não toque nos meus ungidos, ou não toque, como forma de se isolar de críticas. Suas atitudes vão revelar quem você é. O fato é que todos os crentes de hoje são ungidos. Todos nós fomos separados para a obra que Deus está realizando neste mundo, no mundo que nós vivemos, no mundo que nós pisamos. E eu digo isso porque está escrito em 1 João capítulo 2, no verso 20, está escrito o quê? Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. É uma palavra afirmativa, clara. Mas por que eu digo isso? Leia 2 Coríntios 1, capítulo 21 e 22. Uma vez que todos os crentes são ungidos de Deus, isso significa que sua ordem: não toqueis nos meus ungidos, nos protege de todo mal. Protege de todo mal? Não. Os crentes ainda sofrem os efeitos de viver em um mundo decaído. Você vive num mundo pecaminoso. Mas ao mesmo tempo os crentes sabem que Deus está 100% no controle e pode facilmente proteger seus filhos. Tudo o que acontece com eles é permitido por Ele, é permitido por Deus. O próprio Satanás, o próprio diabo não pode encostar um dedo nos filhos de Deus sem a permissão explícita de Deus. E não sou eu que falo, porque isso aí está escrito aonde? Aonde que isso aí está escrito? Está escrito em Jó, no capítulo 1, versos 12, e no capítulo 2, verso 6. Portanto, confiamos no Senhor em tudo. Não importa o que aconteça em nossa vida, confiamos que Deus está no controle e que nos equipará, capacitará e protegerá para concluirmos o seu plano sobre nós. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês
há de completá-las até o dia de Cristo Jesus. Isso está escrito lá em Filipenses, no capítulo 1, no verso 16. Mas vamos pensar juntos novamente. Muitos teólogos e líderes advertem contra o uso manipulador desta frase. É a verdade, não é? Eles apontam que o termo ungido no Novo Testamento se estende a todos os cristãos e não apenas aos líderes. Por isso eu uso a expressão que, para silenciar críticas legítimas ou justificar abusos por parte de grandes lideranças religiosas, e é amplamente debatido e considerado por muitos um desvio do seu sentido original da fé cristã. Mas para encerrar, lembre-se desta frase: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está registrado lá no livro de João, no seu capítulo 16, no verso 33. E é uma das passagens bíblicas mais profundas e consoladoras. Ela reconhece a realidade da dor, mas oferece uma perspectiva de superação e de esperança. Assim sendo, você pode sempre estar sujeito a várias atrocidades que o mundo nos oferece. Assim sendo, nós estamos aí volúvel, nós estamos sujeitos a tudo que é de ruim que possa nos também atingir, mas estamos debaixo das mãos de Deus, da proteção do Senhor. Muitos aí líderes evangélicos acham: ai, porque eu sou pastor, porque eu estou à frente, não pode falar mal de mim, não pode fazer alguma coisa. Tem pastores aí desonestos, tem pastores aí que quebram a tradição bíblica, que quebram a própria palavra que ele está ali em cima do altar e não se colocam em retidão diante de Deus e não querem críticas. O mais impressionante é isso: estão errando, usando termos antibíblicos, coisas cheias de paganismo para poder iludir diversos membros e não querem críticas e dizem assim: ai, porque eu sou ungido de Deus, você não pode tocar em mim, você não pode falar de mim, você não pode. Se você está vendo um erro crasso, um erro visível, aquela pessoa está agindo de má fé, está agindo de todos os meios que compromete a verdadeira fé cristã, você está sujeito à crítica, meu irmão. Você está sujeito a receber algumas afirmações que não são mentiras, são a veracidade do que está acontecendo, e você está transformando a sua vida num erro primordial contra a fé bíblica, contra a fé que Jesus nos orientou. O meu muito obrigado a você e que Deus possa te proteger sempre. Fiquem todos com Deus.